Veja só o que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, pessoal. A apresentadora Ana Hickman, de 43 anos, vai ter que pagar uma pensão de R$15 mil por mês ao seu ex-marido Alexandre Corrêa, de 53 até a decisão final do processo. Inclusive, já vou acionando aqui. David, você tem mais informações sobre esse caso? Antes da gente trazer aqui a questão do valor também e do simbolismo por trás disso. Mais um capítulo de um arranca-rabo de anos já, né? Eu acompanhei de perto esse caso, né, porque foi parar na polícia e acompanho os casos policiais, mas o Alexandre também continuará pagando a pensão alimentícia para o filho, no valor de R$ 4.500, e o casamento de Ana com o empresário chegou ao fim, a gente relembra, em novembro de 2023, após a apresentadora ter sido vítima de violência doméstica. Por isso que todo esse imbróglio aí envolvendo a situação, e agora, né, até havia a acusação da Ana Hickman contra o Alexandre, que ele teria fraudado alguns documentos com assinaturas falsas dela, mas por isso também que foi constatado pela justiça que não houve qualquer tipo de fraude, segundo a defesa do Alexandre Corrêa. Meus amigos, essas brigas matrimoniais seguem dando o que falar, ainda mais com esses famosos. Mas quero também trazer aqui mais uma personagem aqui para agregar demais na discussão, que é a nossa querida doutora Larissa Fonseca, doutora Lala Fonseca, ao vivaço aqui com a gente no Morning Show. Beleza, querido? Prazer em revê-la. Muito prazer, estou aqui feliz de estar presencialmente. Minha voz, foram 30 horas de voos e acabou dando uma ressecada. Direto dos Estados Unidos para o Brasil e direto nos estúdios, né, da Jovem Pan. Agora, atualmente, a gente tem falado tanto sobre separação, traição, essas amantes por aí, sendo uma analogia muito evocada no debate público recentemente, né? Inclusive, se tornou um tema muito comum nos últimos anos, vamos ser sinceros aqui. E a pergunta que fica, pessoal, é que será que realmente existe diferença na paixão pela amante comparada com a paixão pela esposa? E quais são, talvez, os principais motivos da separação de casais idosos, né? São dois temas aí que a gente quer explorar com você, doutora Lala. Faz aí teu abre-alas para a gente começar a derivar. Vamos lá, né? Acredito que pessoas apaixonadas tratam melhor seus parceiros, né? O quanto que talvez a gente também não deveria estar mais apaixonado pela vida, concentrado em fazer a outra pessoa feliz, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Num casamento devemos nos esforçar para fazer a outra pessoa feliz. É isso aí. O buffet está servido, meu querido trio. O que não falta são exemplos recentes, declarações estapafúrdias, mas depende desse sentido aí, o pessoal depois de velho começar a se separar, enjoar um do outro na quadra final da vida, aí realmente... Não, é demais, né? Qual a tua explicação? Eu gosto de falar o seguinte, né? A gente vivia um momento no passado, né, de que as pessoas casavam, não é? E mantinham a relação, mesmo sendo infeliz, né? Para manter o status do casamento. E hoje em dia, as pessoas não acreditam mais no casamento como um contrato, como uma relação perene, não é? As pessoas estão querendo muito mais ser feliz, ser livre, né? A despeito de manter uma fachada, o casamento de fachada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Então, eu vejo com naturalidade as pessoas, no final da vida, né? Ou na última quadra da vida, resolver falar com a mulher e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos buscar um caminho diferente agora, né? Vamos buscar a felicidade que eu não tive em boa parte do relacionamento. Então, eu não vejo nada anormal. Pelo contrário, eu vejo que a coisa boa do mundo contemporâneo, que as amarras institucionais, contratuais do casamento ficaram cada vez mais livres do que era no passado. Já tem uma pergunta para a nossa doutora Lala? Então, Lala, a pergunta é a seguinte, né? ele virou um analista de relacionamento agora. E por acaso, você tem a perguntinha para ela ou não tem? A minha pergunta é a seguinte. Por favor. Você acha, por exemplo, que o Instituto Casamento, hoje em dia, mudou completamente do que era no passado, esse primeiro ponto? E o segundo ponto, o que você acha das pessoas que acabam o casamento somente por uma questão fugaz, né? Questão de buscar a felicidade que não existe, se for ver, né? Não, existe uma continuidade da vida, né? Acho que tem alguns pontos a serem considerados. A gente tem uma mudança, né? Pessoas que nascidas aí cerca de 65, 70, 1970, ainda vem da questão desquite, né? E aí ainda tem alguns tabus relacionados ao relacionamento e ao divórcio. Mas um ponto muito importante é a questão da longevidade, porque hoje as pessoas estão levando muito mais em consideração que elas vão viver e que elas têm que se manter felizes durante a vida. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual as pessoas decidiram se separar. Um casal se separa por alguns motivos, né? Eles
podem viver continuamente vivendo juntos por 20 anos, mas existe um ponto crucial, muitas vezes, né? Para esse divórcio acontecer. A gente tem a síndrome do ninho vazio, e aí o casal tenta se reconectar, o casal tenta ficar junto novamente, mas aí não consegue. E aí tem um ponto que talvez exista uma traição, talvez exista algo vexamatório, né? Algo complicado durante essa relação, e por isso vem o ponto de separação. Então é algo a se considerar, né? E o nosso eterno lateral esquerdo, não só da seleção brasileira, mas do Real Madrid, Roberto Carlos, amigo. Você viu que ele se separou mais uma vez, vai morar na sede do Real Madrid, manteve bons laços ali, né? Inclusive, pelo menos saiu essa notícia, a gente está vendo se vai prevalecer ou não. David, você acompanhou esse caso aí? Sujeito que tem mais de 11 filhos, com 5 mulheres diferentes. E o que explica essa capacidade dele aí de se multiplicar igual um coelho e, ao mesmo tempo, ter a capacidade maravilhosa de só ir para a próxima esposa e seguir adiante? É um Fábio Júnior do futebol, né? E a gente vê. Mas eu gostaria que a doutora respondesse o que é divórcio cinza, que eu tô na dúvida. Colocaram a tarde aqui pra gente, eu não sei o que é. Divórcio cinza é das pessoas acima de 50, 60 anos que decidem se divorciar. Por isso que a gente estava falando, né, dos nascidos ali, cerca de 65, 70, 1970. Então, divórcio cinza são as pessoas que depois de algum grande tempo de relacionamento e com uma certa idade decidem começar a viver a vida separadas. Agora, doutora, o que leva, né, a pessoa a separar depois de um longo período, às vezes 30 anos de casamento? É o que o Pepe disse em relação à sociedade? A sociedade mudou? Ou realmente as pessoas estão despertando falando assim, vou viver a vida inteira assim, chega, vou levar de outra forma a minha vida? Não sei. A gente tem exatamente esse ponto, né? Acaba sendo muito importante levar em consideração que eu tô infeliz durante algum tempo, eu tô triste durante algum tempo, eu não tô motivado durante algum tempo. E aí eu vou viver como que eu quero viver o restante dos meus dias. Eu acho que é essa consideração que as pessoas passaram a fazer. Eu quero continuar infeliz dessa forma? Existem discussões ou existe uma vida monótona? São pontos que talvez sejam levados em consideração, porque a gente vai continuar vivo até quando, né? Eis a questão. Rápido comentário aí, Jess, antes da gente... Doutora Lala, minha pergunta é até um caso recente que viralizou, é do jogador Hulk, que tá casando com a sobrinha, da mulher, da ex-esposa dele ali, que possivelmente esse contorno pegou uma dimensão na internet, porque afinal de contas ele tá casando com a sobrinha dele à época. Mas a minha questão dentro disso nesses casos aí de amantes, de como algumas figuras trocam as esposas ou as esposas trocam os maridos, nesse caso, tem muita gente que vai pulando de galho em galho, então arranjando uma nova amante, assim, um novo relacionamento ad eternum, por todo o infinito, e no final das contas a pessoa só não é bem resolvida? Na maioria das vezes a gente tem uma questão de maturidade relacionada, sim. A gente tem uma pesquisa, inclusive, que fala que as pessoas têm 3 vezes mais chances de trair novamente e 18% das mulheres estão nesse grupo e 35% dos homens estão nesse grupo. Então a gente está falando talvez de... Não dá pra configurar uma traição, mas é possível que... Traidor em série. Exatamente. Você já concluiu a tua resposta, doutora Lala? Não sei antes eu me despedir de todo mundo que nos ouviu nessa sexta-feira de Morning Show, que estará de volta para vocês a partir de segunda às 10. Estamos juntos. Valeu! E para todo mundo que segue, nos acompanhando aqui nas multiplataformas da nossa Jovem Pan, doutora Lala, concluindo o raciocínio. Então, a traição pode ser por imaturidade, por um transtorno de personalidade, pode ser por uma infelicidade no casamento, por uma vida monótona. São vários motivos que levam uma pessoa a trair. Dá pra gente falar que 100% das vezes as pessoas vão voltar a trair novamente? Não, a gente não pode dizer isso, até porque pode ser um momento que a pessoa tá passando. Quando ela trai, ela tá traindo muito mais ela e as convicções dela. É isso. Não dá para trair Enfim, divórcio existe, está em alta no Brasil também, mas cada caso é um caso, não toma uma decisão dessa dimensão, uma relação de tantas décadas só por causa das pressões da sociedade moderna. Não, pelo amor de Deus. Então tenha mais respeito e amor próprio, não é isso?